Bora falar agora sobre o Cruzeiro, que garante vai ter pelo menos 2 contratações até o fim da janela de transferências. Essa janela se encerra no dia 2 de setembro, ou seja, há um pouco menos de um mês para que o Cruzeiro consiga as suas contratações. As prioridades: 2 atacantes de lado de campo. Essa avaliação do técnico Leonardo Jardim de que a posição mais carente é do extremo, do atacante do drible, da velocidade, do 1 contra 1. Até porque o Wanderson, que é o titular, segue sem conseguir se tornar um protagonista. Quais os nomes, Nicola? Os nomes não têm sido mais divulgados, até porque contabilizamos para vocês na semana passada 6 jogadores que foram tentados e o negócio acabou não avançando. A tendência é que Carrizo se torne o sétimo. O atacante de 19 anos de idade, que pertence ao Vélez Sarsfield e que tinha tratativas com o Cruzeiro, deve jogar no Manchester City. O clube inglês topou bancar 16 milhões de euros, valor completamente fora da realidade. Só para completar sobre o Cruzeiro, registrar a rodada perfeita para a Raposa no Campeonato Nacional. Além da vitória por 2-0 contra o Botafogo no Rio de Janeiro, quebrando uma sequência ruim de 3 resultados com tropeços, 2 empates e 1 derrota, o Cruzeiro se beneficiou dos empates de Flamengo e Palmeiras na condição de visitante, contra adversários mais fáceis do que o Cruzeiro. O próprio Botafogo também tropeçou, o Bahia não venceu. Rodada muito legal para o Cruzeiro, que voltou a dividir a liderança do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Ambos com 37 pontos. É bem verdade que o Flamengo, nos critérios de desempate, leva vantagem e tem um jogo a menos. O Palmeiras aparece na terceira colocação com 33 pontos e 2 jogos a menos do que a Raposa. Bora mudar de assunto para falar sobre uma venda no Cruzeiro. A Raposa tem a expectativa de anunciar nos próximos dias a transferência em definitivo de Zé Ivaldo. Zagueiro que pertence ao Cruzeiro está emprestado ao Santos, mas interessa a clubes da Arábia Saudita. A pedida da Raposa, US$ 1 milhão, ou cerca de 5,5 milhões de reais, por 70% dos direitos econômicos. Zé Ivaldo, que perdeu espaço no Cruzeiro e não tem conseguido jogar no Santos. O Peixe já demonstrou a intenção de devolver o atleta para a Raposa. Esses 5,5 milhões de uma venda iminente devem ajudar na busca por reforços. O Cruzeiro busca de forma preferencial e prioritária a chegada de um atacante de velocidade para concorrer com Wanderson, Marquinhos, entre outros. O Rony Fraga, boa noite, Nicola. Essa rodada foi bem favorecida para o Cruzeiro. Alguma novidade do maior de Minas? É verdade. A rodada foi perfeita. E na teoria, era o Cruzeiro quem tinha o jogo mais duro. Na teoria, não. Na teoria e na prática, né? Você enfrenta o Botafogo no Rio, enquanto os seus concorrentes enfrentam Ceará e Vitória. Pois bem, o Palmeiras e o Flamengo empataram, enquanto o Cruzeiro fez valer a sua ótima... Aí é uma percepção, tá, Rony? Não sei se você concorda, mas vendo toda a dificuldade que o Cruzeiro teve com o Ceará e com o CRB, 2 jogos dentro de casa, a percepção que eu tenho é de que o Cruzeiro está muito moldado para fazer sucesso quando ele enfrenta times grandes. Nicola, mas se ele, no primeiro turno, em que ele conseguiu emplacar uma série de vitórias, ele pegou times médios e pequenos e venceu, é verdade. Mas naquele momento não se respeitava tanto o Cruzeiro quanto se respeita hoje. Qualquer time que não seja alguns dos principais, como Botafogo, Palmeiras, Flamengo, esses times não vão encarar o Cruzeiro de igual para igual. E toda vez que o adversário do Cruzeiro se retrai, se fecha lá atrás, o Cruzeiro tem muita dificuldade. Quando o time sai para jogar com o Cruzeiro, aí acaba sofrendo bastante. Fabiano Oliveira está por aqui, o Gleikson também. Você acha que o time do Cruzeiro está entrosado? Sim. Eu acho o time do Cruzeiro muito bom. Eu acho que a dificuldade está na reposição dos atletas que vêm do banco de reservas. Contratação no Cruzeiro por agora, Nicola, boa noite. Lucas Henrique. O grande alvo, o grande objetivo é um atacante de lado de campo, né? O último nome pensado foi do Maher Carrizo, mas o Manchester City apareceu com uma proposta de 16 milhões de euros. E aí é impossível imaginar que ele possa ser contratado diante dessa cifra, né? O JB Bragança, Cruzeiro é o único time da Série A que não tem um CEO. Temos um burocrata amador que entrou com o nepotismo do pai. Desde maio perdeu todas e não vendeu ninguém. O JB Bragança faz uma observação importante. Na estrutura profissional do futebol hoje, é importante, é fundamental você ter especialistas em cada uma das funções. E hoje, o Cruzeiro não tem um CEO, um diretor executivo de primeiríssimo nível. O filho do dono, que foi colocado como CEO do clube, ele não tem expertise, não tem experiência. De fato, aos pouquinhos, isso está se tornando mais latente, né?
O Cruzeiro tem mais dificuldade em vender jogadores, até porque o CEO não tem entrada nos clubes e com empresários, e tem sofrido pra caramba para contratar atletas, né? Eu cheguei a listar nessa semana 6 reforços que foram tentados. Então, assim, e o Cruzeiro descarta a contratação de um executivo, tá? Enfim. O Jean Muniz está dizendo que o Caio Jorge merece seleção brasileira. Jean, o Caio Jorge está arrebentando com a camisa do Cruzeiro, mas arrebentando, muito, muito. Contratação olhada com desconfiança no ano passado, quando o Matos gastou 7 milhões de euros para tirá-lo da Juventus. Hoje ele vale no mínimo 25. E nem todo mundo reconhece o mérito do Matos no Cruzeiro. Pois bem, eu discordo em relação à seleção. Tá jogando demais, é um dos melhores do país. Mas o problema, cara, é que ele concorre com gente que faz sucesso no exterior, onde é muito mais difícil fazer sucesso. Quando o Matheus Cunha arrebenta no Wolverhampton e é comprado pelo United, para mim ele tá na frente do Caio Jorge. Quando o João Pedro é comprado, depois de boa temporada no Brighton, ele é comprado pelo Chelsea e arrebenta na Copa do Mundo de Clubes, para mim ele tá na frente do Caio Jorge. Mas essa questão de opinião, a sua, tá registrada por aqui também, tá? O Kaique tá dizendo que o Marlon Gomes merece seleção, aí fica difícil, né? E vamos precisar de 70 times, de uma convocação com 70 atletas. O Alan Oliveira, like 445, Nicola. Flamengo ou Cruzeiro, quem leva o primeiro turno? Já tem data para o jogo contra o Sport adiado do Flamengo? Não sei, vou buscar essa informação sobre o jogo adiado. Eu acho que o Flamengo, até por ter um jogo a menos e ter a mesma pontuação, tá à frente, tá? Destaque então para a vitória do Cruzeiro. Bateu o Botafogo no Rio de Janeiro, 2-0. Christian, aos 22 do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos 40 do primeiro tempo. Avaliando a vitória celeste aqui no apito final. Comentarista, Nath Fiuza. O Cruzeiro voltou a vencer e venceu com autoridade o Botafogo por 2-0, jogando fora de casa lá no Rio de Janeiro. E olha, ninguém havia vencido ainda o Botafogo no Engenhão pelo Campeonato Brasileiro. Então uma vitória maiúscula do Cruzeiro com uma atuação impecável da equipe, em especial no primeiro tempo, quando foi muito eficiente, construiu oportunidades, fez os seus 2 gols, o primeiro com o Christian aos 22 minutos, numa assistência do Kaique, e depois o segundo com o Matheus Pereira, numa assistência do Caio Jorge. Hoje os papéis estavam ali invertidos. O Caio Jorge, inclusive, que puxou um contra-ataque belíssimo para o Cruzeiro, recuperou a bola e percorreu quase que o campo inteiro, 80 metros, até encontrar o Matheus Pereira para a finalização. Aí na segunda etapa, o Botafogo cresceu de produção, colocou outros atacantes, enfim, se expôs também mais no jogo, criou algumas chances, mas o Cruzeiro contou também com uma atuação muito segura da sua linha defensiva para sustentar essa vitória, voltar para casa com mais 3 pontos. É importante dizermos que o Cruzeiro dá uma resposta super rápida e positiva neste momento de instabilidade dos últimos 3 jogos em que a vitória não havia aparecido, né? Uma resposta para o torcedor que ficou ali meio desconfiado, uma resposta para os adversários para mostrar que segue brigando em alto nível e um resultado que dá moral também para o jogo da quinta-feira contra o CRB na Copa do Brasil. Hugo. Dali Fiuza, baita resultado, né, Romano? 2-0 para cima do Botafogo. Cruzeiro que na temporada passada aprontou também no Engenhão. E agora mais uma vitória. Tá pau a pau dividindo a liderança com o Flamengo. Resultado muito importante. Importante, manteve a invencibilidade aí. Ó, sabe quanto que é o tabu do Cruzeiro? Há quanto tempo o Cruzeiro não perde pro Botafogo no Engenhão? Sabe? Manda aí pra gente. 14 anos. Muita coisa, gente. 14 anos. E foi importantíssimo, porque é o seguinte, o Cruzeiro perdeu em casa pro Ceará, mas foi fora e recuperou os pontos perdidos. Pra quem tá brigando lá em cima, isso é fundamental. É o caminho ideal, né? É. E pegando um Botafogo que briga também, né? O Botafogo recuperando, né? Mas mais do que isso. Você vence um adversário que tá querendo entrar no G4, querendo brigar ali, e vai brigar, porque o campeonato nem chegou na metade ainda, e foi fundamental. E vamos acompanhar o que disse o técnico Leonardo Jardim após a vitória celeste. Em primeiro lugar, acho que os jogadores estão de parabéns, porque a vitória foi uma vitória justa, justificada dentro daquilo que nós jogamos. Sabemos que jogar contra uma equipa como o Botafogo, campeão e título, campeão da Libertadores, ia ser um jogo extremamente intenso, mas a nossa equipa conseguiu, na fase de ter bola, jogar, e na fase de não ter bola também defender em conjunto. Eu quando iniciei o jogo, as pessoas estavam a dizer, o Cruzeiro veio a 3 jogos sem ganhar. Nós fomos ao Corinthians empatar uma bola, o Corinthians com a equipa principal. Agora há 3 dias o Palmeiras perdeu no Corinthians com a equipa principal. Hoje, quando eles fazem a mudança de 7 ou 8 jogadores, é diferente. Por isso acho que é importante nós respeitarmos esta malta trabalha, dedica-se, é esforçado. Com certeza que não vamos ganhar todos os jogos. Com certeza que o último toque não vai sair sempre bem. Mas a atitude está lá. E isso é que é importante a gente valorizar. Eu sei que às vezes
A torcida empolga de tal forma, e não é só a torcida, eu acho que aqueles que vêm os jogos, estes que vieram aqui, que eu também quero agradecer, estes torcedores que vieram cá connosco, os torcedores vão Mineirão, eu às vezes mais vejo na crítica, a crítica é fácil. Eu não gosto da crítica fácil, eu estou aqui para defender os jogadores têm sido os verdadeiros responsáveis pelo sucesso da equipa, pela atitude, pelo empenho, pelo compromisso de toda a gente. Em relação ao jogo, acho que fizemos os golos de forma como já fizemos outros, não é? Alguns mais em ataque apoiado, outros mais em transição, e pronto, e acabamos por fazer 2 golos, podíamos ter feito mais um, o adversário também podia ter feito um golo, mas o importante é que o resultado é extremamente justo para o Cruzeiro. Especial é trabalhar no Cruzeiro, esse é que é especial. Com certeza que nós queremos ganhar os jogos todos, não é? Mas eu como treinador, como líder do processo, eu sei que isso é impossível. Sei que vai haver jogos menos bons, vai haver jogos menos bons com resultado positivo, menos bons com resultado negativo, e vai haver jogos como hoje, que fomos muito melhores e o resultado foi positivo. Com certeza que para a torcida e para a forma como se vive no Brasil, que de uma semana para a outra passa-se do céu para o inferno. Isso para mim não é bem assim. Eu acredito que já vos disse, eu acredito no processo, no trabalho, na entrega destes jogadores, no projeto do clube. E não acredito que há 2 dias atrás a gente precisava de 50 reforços e hoje a malta já vai dizer, porra, a equipa jogou bem, os que entraram bem. E eu acho que temos é que valorizar a época desportiva. Neste momento estamos com média de mais de 2 pontos, acho eu, no campeonato. E tem sido uma média muito boa. E nós queremos continuar, para ver se conseguimos, no próximo jogo, acabar com 40 pontos na primeira volta, que eu acho que era um marco importante.